Oi, pessoal do Matematicamente! Então, essa semana teve a prova discursiva do IME. A questão mais difícil foi a questão número 8, né? E eu esperei hoje que tenha a aula dos nossos alunos internacionais para mostrar uma solução que usa geometria projetiva, que é um tema que nós estamos trabalhando aqui, que eu trabalho com meus alunos de Olimpíada, tá? Para quem ainda não viu o tema, pode ser um exemplo de como geometria projetiva pode ser útil para resolver problemas, né? E eu vou fazer no final desse vídeo um resumo dos resultados principais que eu vou usar e depois vou deixar referências para quem tiver interessado, tá bom? Muito bem. O enunciado vou colocar na tela. Ok. Então, eu deixei aqui uma figura já pronta, tá? Tem um ponto C que vai formar um triângulo junto com A e B, e a bissetriz interna desse ângulo C tem uma direção pré-determinada, é essencialmente o que está aí no enunciado, certo? Então vamos imaginar que tem uma direção pré-determinada para a bissetriz. Bom, o que eu fiz aqui foi já desenhar uma circunferência. Na verdade, o que eu fiz foi considera uma circunferência qualquer passando por A e B, e vamos dizer que essa vai ser a circunferência circunscrita ao triângulo desconhecido do qual o enunciado está falando, né? Como a bissetriz interna do ângulo C ela corta a circunferência circunscrita no ponto médio do arco AB, né? Eu já deixei aqui marcado o ponto médio do arco AB, que vai ser sempre a interseção desse círculo com o eixo Y, né? E a ideia é, a bissetriz tem que encostar, tem que passar por esse ponto médio do arco AB. E tem que ter uma direção pré-determinada, tá? Eu vou desenhar aqui de verde. Então essa direção pré-determinada, nesse problema, as retas com coeficiente angular 7. Mas podia ser qualquer coisa, na verdade, não vai mudar a solução. Depois de desenhar o círculo, eu traço uma paralela à reta que foi dada no enunciado, passando por M, e o ponto onde essa reta paralela encontrar o círculo é o ponto C, que é o terceiro vértice do triângulo procurado, e a pergunta é qual é o lugar geométrico desse ponto C, à medida que a gente varia essa bissetriz, a posição dessa bissetriz. Então, do jeito que nós parametrizamos o problema, na verdade, o que nós vamos fazer é variar o círculo. Se você quiser, a gente varia o ponto M, né? Porque o ponto M determina o círculo. Então, vai variando o ponto M determina o círculo, e o círculo determina, o círculo junto com o ponto M e a direção dada, determinam o ponto C, certo? A gente podia pensar nesse ponto C como interseção, como está aqui, interseção do círculo com a reta. Mas tem um jeito um pouquinho mais útil, que olha esse outro ponto N. Aliás, essa é uma dica geral que eu lembro do meu amigo Geza Koch. Quando você tem a interseção de uma circunferência com uma reta, muitas vezes é útil considerar a outra interseção. Esse é um exemplo excelente disso, porque o M é ponto médio do arco AB, e o N também é ponto médio de outro arco AB. Então, claro, tem uma relação ótima aqui do C, M e N, que é o quê? Já viu? Isso, né? Você forma um triângulo retângulo aqui. Ao traçar NC, você vai formar aqui um ângulo reto, né? Isso é uma coisa muito boa, especialmente se você já começa a ter um olhar aqui de geometria projetiva. Eu vou já expandindo esse olhar. Então vamos imaginar esse plano euclidiano aqui já contido no plano projetivo. Quando a gente considera o plano euclidiano contido no plano projetivo, aparece uma reta do plano projetivo que não estava antes no plano euclidiano. Normalmente a gente chama essa reta de reta do infinito. Eu deixei ela desenhada aqui em vermelho. Então, se nós considerarmos a interseção dessa reta NC que eu acabei de desenhar com a reta do infinito, e faz a mesma coisa com a reta MC,
aqui está ocorrendo algo muito interessante. É o seguinte, à medida que a gente varia o ponto M, a própria construção está fazendo a gente construir o quê? Quer dizer, está fazendo a gente desenhar o quê? Retas sempre paralelas a uma mesma direção fixa, né? Digamos, tem uma direção fixa aqui fora e tal, que a gente usou como referência. Agora, no plano projetivo, isso significa que este ponto de interseção da reta MC com a reta do infinito é fixo. Ou seja, projetivamente, o que nós estamos fazendo aqui é o seguinte: nós estamos ligando o ponto M a um certo ponto fixo, lá na reta do infinito. Deixa eu chamar esse ponto de P, esse ponto de Q. Pontos da reta do infinito. Tá? Então eu estou ligando M ao P, que é um ponto fixo, e, repara, como este ângulo é reto, como este ângulo aqui é reto, esta reta NC, ou as retas NC, à medida que a circunferência varia, também são todas paralelas a uma mesma direção. Sendo paralelas a uma mesma direção, todas elas encontram a reta do infinito também no mesmo ponto. Tá bom? Então, essa reta verde é uma reta que sempre passa pelo ponto P, e essa outra reta verde é uma reta que sempre passa pelo ponto Q. Então, nós temos o ponto C, ele é a interseção de uma certa reta do feixe de retas passando por P com uma outra reta que está no feixe de retas passando por Q. Agora tem um teorema de geometria projetiva muito útil, eu vou comentar no final, vou resumir, que é o teorema de Charles, eu nunca sei como falar esse nome, é o teorema de Charles-Steiner, tá? E que diz o seguinte: quando você faz interseção de retas de dois feixes diferentes, mas essas retas estão relacionadas por uma projetividade, o lugar geométrico do ponto de interseção é uma cônica. Então, quando a gente vê isso aqui, isso já chama atenção. O ponto C, ele é a interseção de uma reta do feixe por P com uma reta do feixe por Q. Será que essas retas estão relacionadas por alguma projetividade? E agora, não é muito difícil enxergar que sim. Bom, não é muito difícil. Tem essencialmente dois jeitos de ver que isso é sim. Um é usar o chamado terceiro teorema de Desargues, que talvez seja complicado demais para aqui, não precisa disso. Mas eu confesso que foi a primeira coisa que eu fiz. Foi o jeito que eu vi pela primeira vez. Porque esse conjunto de circunferências que passam por dois pontos fixos formam um feixe de circunferências e, portanto, um feixe de cônicas. E aí, pelo terceiro teorema de Desargues, os pontos de interseção dessas cônicas, à medida que essas cônicas, no caso circunferências, variam, os pontos de interseção estão relacionados por uma transformação projetiva dessa reta nela mesma. Na verdade, mais do que isso, é uma transformação chamada uma involução. Isso significa que o M é elevado no N mediante uma transformação projetiva em cima dessa reta. E com isso a gente faz uma composição de transformações projetivas que é a seguinte. A reta PM é elevada no ponto M. O ponto M é elevado no ponto N. E o ponto N é elevado na reta QN. Todas essas passagens são transformações projetivas e, portanto, a composição também é uma transformação projetiva. Tá, eu disse que tinha um jeito mais simples do que usar o terceiro teorema de Desargues. O jeito mais simples é o seguinte. Agora eu vou querer... Bom, isso aqui no enunciado original, isso é a origem do sistema de coordenadas. Então, tudo bem a gente chamar de O, né? Então, a gente sabe por potência de ponto aqui que OM vezes ON é igual a OA vezes OB. Na verdade, OA vezes OB é fixo, né? É constante. Como o enunciado até nos dá uma unidade de medida para isso aqui, cada uma dessa mede 5, isso aqui é 25. Certo? Então, OM vezes ON é constante. Tá? E essa é uma outra caracterização conhecida para projetividades, em particular para involuções ao longo de uma reta, que é quando o produto das distâncias, né, de dois pontos
a um ponto fixo, que no caso é o O. Quando esse produto, e aí tem que olhar segmentos orientados, tá? Quando esse produto das distâncias usando segmentos orientados é constante, essa transformação é uma transformação projetiva. De fato, essa transformação sobre essa reta, a gente pode, enfim, a gente também pode considerar que é a inversão, né, a restrição da inversão sobre essa reta, mas inversão com relação à circunferência de diâmetro AO. Tá? É um outro jeito de ver que isso é uma transformação projetiva. Eu acho que esse é o jeito mais simples. Observar que o produto desses segmentos, né, é constante, tá bom? Considerados como segmentos orientados. Isso também é importante. Isso significa que, pelo teorema de Charles-Steiner, que o ponto C, como ele é a interseção de duas retas que se relacionam por uma projetividade, esse ponto C percorre uma cônica. Tá? A gente já sabe de cara isso usando esse teorema. Agora falta ver que cônica é essa. Bom, claro, os pontos base dos feixes, eles são parte da cônica. Enfim, isso também é parte do teorema de Charles-Steiner. Então, essa é uma cônica que passa por P e por Q. Bom, a cônica que passa por P e por Q, quando a gente restringe essa cônica ao plano euclidiano, isso é uma hipérbole porque justamente a hipérbole é a cônica que corta a reta do infinito em dois pontos. E mais legal do que isso é que as assíntotas dessa hipérbole têm direções que são direções correspondentes a esses dois pontos do infinito. Então a gente já sabe que o lugar geométrico, só usando o teorema de Charles-Steiner, a gente já sabe que esse lugar geométrico é uma hipérbole que corta a reta do infinito em dois pontos. E a gente sabe também a direção das duas assíntotas, que é a direção desses dois feixes de retas paralelas, correspondente a P e correspondente a Q. Acontece que esses feixes de retas paralelas, tem um pessoal aqui assistindo aulas, estão quietinhos, mas tem o pessoal da nossa turma dos internacionais. E aí, que hipérbole é essa? As assíntotas são paralelas a essas direções aqui, ó. E essas direções são perpendiculares. Então, o que você descobre sobre essa hipérbole? É uma hipérbole de assíntotas perpendiculares. Que hipérbole é essa? Fala aí, fala alto para pegar no microfone, vai. A hipérbole equilátera? É a hipérbole equilátera, certo? Que é a única hipérbole com assíntotas perpendiculares. Vocês sabem de memória a excentricidade da hipérbole equilátera? Eu também não. Aí a gente vê, né? Quer dizer, se as assíntotas são perpendiculares, certo? Aquele quadradinho ou aquele retângulozinho típico da hipérbole vai ser, na verdade, um quadrado. Na hipérbole, isso aqui é o quê? É A e A, não é isso? E aqui para cima vai ser B e B, não é isso? E a diagonal vai ser o C, né? Certo? A diagonal vai ser o C. Como esse A e B são iguais, porque para a hipérbole ser equilátera, para ter as assíntotas perpendiculares, aquele quadrado, aquele retângulo formado pelo A e B, na verdade, é um quadrado, porque, não custa fazer aqui, as direções das assíntotas serão essas direções aqui das diagonais desse retângulozinho. Para elas serem perpendiculares, esse retângulozinho tem que ser um quadrado. Tá? Então o A tem o mesmo valor do B e, portanto, C é raiz de 2 vezes esse valor, raiz de 2 vezes A, certo? E, portanto, C sobre A é raiz de 2. Essa é a excentricidade da hipérbole equilátera e parece rápido demais, mas, de fato, usando esses teoremas poderosos de geometria projetiva, essa é a solução. Tá? Bom, eu vou apagar o quadro e daqui a pouco eu faço um resumo dos teoremas que eu usei e depois em algum lugar, na descrição, em algum lugar eu deixo uma referência para quem queira estudar mais sobre esse assunto que, enfim, meus alunos sabem, é um assunto que me apaixona, então eu achei legal que essa questão do IME tem tudo a ver com geometria projetiva. Valeu, gente, até daqui a pouco. Agora apaga. E aí? A gente aqui desprevenido. O que eu tenho que falar?
Tá bom, eu vou tentar agora fazer um resumo rápido das coisas que eu usei. Discutindo aqui com o pessoal, acho que a primeira coisa que vale a pena é dar uma noção do que é o plano projetivo, né? O plano projetivo é o plano tradicional, o plano euclidiano, acrescentado de outros pontos, tá? E a ideia é o seguinte, na geometria projetiva, feixes de retas concorrentes, como esse, vão ser equiparados de uma certa forma a conjuntos de pontos colineares. São os conjuntos de pontos que estão numa mesma reta. Isso é muito importante em geometria projetiva, se chama o princípio da dualidade. Tá? E aí, para atingir isso, nós estendemos a noção de ponto, que é o seguinte, ou estendemos a noção de feixe de retas. Isso aqui é um feixe de retas concorrentes. Imagina um feixe de retas paralelas. Então, o que a gente faz no plano projetivo é imaginar que esse feixe de retas paralelas é, na verdade, um feixe também daquele tipo. Ou seja, que existe um ponto, só que esse ponto não está no plano euclidiano, então está fora, em algum lugar. Por isso a ideia de ponto no infinito. Então, existe um ponto que vai ser comum a todas essas retas. Vai existir um outro ponto que será comum a essas outras retas que também são paralelas entre si. Então, nós acrescentamos ao plano euclidiano infinitos novos pontos que a gente também imagina que vão formar uma reta. Tem motivos para a gente imaginar que isso forma uma reta, eu não vou conseguir nesse pequeno resumo explicar tudo isso, tá? Ok. Então essa é a ideia do plano projetivo, é o plano acrescentado, o plano euclidiano acrescentado desses pontos, que são pontos correspondentes a feixes de retas paralelas, e que esses pontos juntos também formam uma reta que a gente chama de reta do infinito, tá? E aí, o outro conceito importante que eu comentei aqui, esse quadro já está muito bagunçado, mas vamos lá, é o de projetividades, tá? As projetividades são as principais transformações da geometria projetiva. E a mais simples de todas é a projeção entre esses dois objetos básicos que eu acabei de falar. Que é o seguinte, se você tiver uma reta, a reta é algo assim, um conjunto de pontos colineares. E se você tiver um ponto, e esse ponto define um feixe de retas, tá? Há uma correspondência natural entre as retas desse feixe, as retas que passam por aquele ponto, e os pontos dessa reta, né? Aí você começa a ver a dualidade. É uma correspondência entre as retas do ponto e os pontos da reta. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Então, outra reta aqui, outro ponto aqui. Tem uma correspondência natural. E se não fosse o plano projetivo, essa correspondência estaria incompleta, porque faltaria o correspondente dessa reta aqui que é paralela a essa. Mas no plano projetivo não falta. Tem esse ponto, tem a interseção dessa reta com essa. Que é o quê? É o ponto correspondente ao feixe de retas paralelas a essas duas. Tá? Então, essa correspondência a gente chama de uma transformação projetiva. E aí, esse é um termo fácil de você encontrar em várias referências, eu vou colocar alguma referência aqui. O que a gente prova é que essa correspondência, ela preserva algo importante chamado razão cruzada, tá? Nesse vídeo eu não vou explicar o que é a razão cruzada, mas você pode procurar. Composições de transformações como essas, de projeções como essa, também serão chamadas de transformações projetivas. Uma composição muito natural ocorre quando você tem duas retas e um ponto. Porque aí você compõe a transformação que leva esse ponto nessa reta com a transformação que leva essa reta nesse ponto aqui de baixo. Tá? Essa composição também vai preservar a razão cruzada por ser uma composição de transformações projetivas. Tá bom? Então, de novo, você leva um ponto dessa reta em uma reta daquele ponto e depois essa reta daquele ponto em um ponto da outra reta. Com essa composição, você leva pontos de uma reta em pontos da outra reta. Então, essa aqui é a projeção. Essa é uma das mais importantes transformações da geometria projetiva. Você leva cada ponto dessa reta
em pontos dessa outra reta aqui. Tá? E aí, composições de coisas desse tipo também são transformações projetivas. Tá bom? Uma vez definida a razão cruzada, que eu não expliquei aqui, tá? Mas você pode procurar para ver o que existem algumas caracterizações de transformações projetivas para as quais você não precisa ir até o plano projetivo. Você pode descobrir que elas são transformações projetivas olhando diretamente no plano euclidiano, o que é muito útil quando a gente está resolvendo problemas de geometria tradicional, como foi o caso desse problema que a gente resolveu hoje, mas usando recursos de geometria projetiva. Que é o seguinte, se você tem, na verdade é mais geral do que isso, eu vou até fazer mais geral, tá? Imagina que você tem duas retas no plano euclidiano, e você tem um certo ponto fixo aqui, que eu vou chamar de I, e um outro ponto fixo chamado de J aqui. Se houver uma correspondência, uma transformação que leva pontos P dessa reta em pontos P' da outra reta, e se essa correspondência tiver a propriedade que o segmento orientado I vezes P, medido aqui, na verdade em qualquer unidade de medida que você colocar nessa reta, multiplicado pela medida do segmento também orientado JP', se isso for constante para certas duas unidades de medida aqui, essa transformação será uma projetividade. Ou seja, será possível fazer uma composição de coisas desse tipo que vai dar exatamente essa correspondência entre P e P'. E vice-versa, tá? Essencialmente, qualquer transformação projetiva em você consegue restringir algum plano euclidiano, porque a transformação projetiva ocorre no plano projetivo. Aí você primeiro restringe a um plano euclidiano, e aí você consegue medir distâncias, medir segmentos orientados, você consegue fazer uma conta como essa. Mas vai ser sempre possível para qualquer transformação projetiva fazer uma tradução euclidiana como essa que está aqui. Esse foi outro resultado que nós utilizamos ao longo da solução. E aí eu vou usar já esse pedaço aqui. O último resultado que nós usamos provavelmente o mais sofisticado, é o seguinte, cada vez que você tiver um feixe de retas passando por um ponto, digamos, P, e outro feixe de retas passando por um outro ponto, digamos, Q, eu disse toda vez, mas não é toda vez não, tem uma exceção. A exceção é que isso não pode ser uma projeção, tá? Mas cada vez que você tiver uma transformação projetiva daqui, lá, que não seja uma projeção, mas de fato essa é a maioria não são projeções, se você unir, ou se você pegar a interseção, melhor do que unir, se você pegar a interseção de retas correspondentes por essa transformação projetiva, esse ponto de interseção vai percorrer uma cônica, tá? Então, isso seria mais ou menos o seguinte. Então, a gente tem uma transformação projetiva. Então, digamos que essa reta desse feixe é levada nessa outra reta aqui do outro feixe. Aí, digamos que essa outra reta aqui do primeiro feixe, vou usar outra cor. Digamos que essa outra reta aqui do primeiro feixe é levada nessa outra reta aqui do segundo feixe. E se essa correspondência entre retas for, de fato, uma projetividade, uma transformação projetiva, o lugar geométrico desses pontos de interseção vai ser uma cônica que passa pelo P e pelo Q. Tá bom? Aí é melhor usar ainda outra cor. Então aqui, um desenho possível seria algo assim. Tá? Quer dizer, os pontos de interseção vão percorrendo essa cônica, tá? Então aqui, a ideia então essa reta aqui vai ser levada naquela, certo? Essa reta daqui vai ser levada naquela, tá bom? O dual deste teorema, que é o teorema de Chasles-Steiner, acho que aqui eu deveria escrever, né? Assim. O dual desse teorema você provavelmente já viu
ele é usado por artistas, o dual desse teorema. Bom, eu tentei desenhar o dual, mas é difícil. Eu vou colocar alguma imagem legal de um artesanato feito com dual, mas a ideia do dual é você agora tem duas retas, tá? E você vai unindo pontos de uma reta e pontos da outra reta que estão relacionados por uma transformação projetiva. E aí, as retas que você vai obter unindo isso serão retas tangentes a uma certa cônica, tá? Então pode ser que você tenha visto artesanatos desse tipo, as retas vão ficando sempre tangentes a uma certa cônica. Você vai traçando as retas e você vai vendo que o formato, né, dessas retas parece que está envolvendo uma figura redondinha, bonitinha, que na verdade é uma cônica, tá? Eu vou procurar alguma imagem legal para colocar na tela, melhor do que esse desenho feio aqui. Finalizando, né, o que a gente usou, aí, isso é uma coisa bem legal também de geometria projetiva, que olhando com o olhar projetivo, tá? O plano projetivo, ele não é o plano euclidiano, mas ele sempre tem um plano euclidiano dentro. Então imagina que aqui tem um plano projetivo. Para você ver que tem um plano euclidiano dentro, você tem que destacar uma reta do plano projetivo e dizer, essa reta não faz parte do plano euclidiano. Por isso a gente chama de reta do infinito, tá? E aí, as cônicas no plano projetivo, as cônicas que a gente chama não degeneradas, tá? As cônicas arredondadas, para simplificar, elas são basicamente equivalentes no plano projetivo. Agora, dependendo de qual reta você destaca para ser a reta do infinito, na hora que você olha essa mesma cônica no plano euclidiano, ela tem três tipos diferentes: elipse, hipérbole e parábola. Qual a diferença? Elipse é quando a reta que você escolheu para ser reta do infinito não corta a cônica. Parábola é quando a cônica é tangente a essa reta que você escolheu para ser reta do infinito. E hipérbole é quando a cônica corta a reta do infinito em dois pontos. E, olha a mágica. No caso da cônica cortar a reta do infinito em dois pontos, se você traçar as tangentes a essa cônica, nesses pontos que cortam a reta do infinito, adivinha? Quando você olhar isso lá dentro do plano euclidiano, essas duas tangentes serão exatamente as assíntotas da hipérbole. E foi isso que a gente usou aqui para resolver o exercício. Nós percebemos que essas assíntotas, por causa da posição dos pontos do infinito correspondentes a elas teriam que ser assíntotas perpendiculares naquele plano euclidiano original. E assíntotas perpendiculares quer dizer hipérbole equilátera, tá? Então, um resumo muito acelerado, eu sei, mas talvez possa gerar algum interesse em alguém de estudar mais esse tema, que é belíssimo, tá bom? Beleza, então isso aí foi especialmente em homenagem aos meus alunos de Olimpíada, para quem eu falo desse assunto há tanto tempo, né? Tá aí mais uma aplicação legal da geometria projetiva. Tchau! Então, conversando com o pessoal aqui logo depois de terminar o vídeo, primeiro eu percebi que eu não comentei que o lugar geométrico não é a hipérbole inteira, é só um pedaço da hipérbole, né? Mas para responder a pergunta você não precisava disso, ele só perguntava a excentricidade, né? Mas não é muito difícil você ver o que está acontecendo. Então, quando, por exemplo, aquela paralela que você vai traçar, ela cortar a circunferência ainda nessa parte de baixo, ou no mesmo arco AB do ponto M, né? Então esse ponto C não vai pertencer ao lugar geométrico procurado. De fato, o que vai acontecer aqui é que essa reta não vai ser a bissetriz interna, vai ser a bissetriz externa. A bissetriz interna vai passar justamente pelo ponto N, o que era até um jeito de você, talvez, investigar ou pelo menos desconfiar que o resultado final seria uma hipérbole. Então, na prática, vai dar um trecho da hipérbole que vai até aqui, não é isso? E do outro lado vai ser um trecho assim que vai até aqui, né? Aqui tem que ter a assíntota certa e tal, tá bom? Mas, de novo, para achar a excentricidade você não precisava disso. E outro foi um comentário
que eu achei legal de que essa caracterização do ponto C também dá um jeito potencialmente rápido de você chegar na equação analítica da hipérbole. Então seria legal aí, enfim, talvez seja bacana para alguém tentar usar essa caracterização que eu mostrei aqui para chegar na solução analítica que eu ainda não fiz, tá? Mas o Rafael aqui do lado fez, tá bom? Tchau!